Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula, nosso quinto encontro. E aí, como é que foi o feriadão da semana? Todo mundo aproveitou para descansar, para rever conteúdos, para atualizar as leituras? Então, vamos continuar hoje, né, com o nosso outro momento de formação. Então, vamos aqui, como sempre, né, a gente vai apresentando alguns passo a passo do que a gente vai realizar na manhã de hoje. Então, a aula 5, né, só para o seu acompanhamento, hoje iniciamos apresentando aqui o roteiro da nossa aula, começando com o objetivo, que é importante você saber qual é sempre o objetivo daquela aula, qual é a finalidade, qual é o ponto principal que ela almeja. Depois, nós vamos fazer uma contextualização histórica desse tema que vamos estudar na aula de hoje, na aula 5. Depois, faremos, né, um resumo de modo que você possa fazer uma síntese dos principais pontos abordados considerando essa temática. Logo em seguida, para que possa fixar melhor o conteúdo, nós teremos a atividade de sala. E por último, nós teremos as dúvidas, né, e também as correções. Bom, qual é o objetivo da aula de hoje? Refletir sobre a ditadura, a educação e a vida dos trabalhadores durante o governo dos militares. Observem que a nossa história, ela tem fases, né? Fases de período a X, a Y, e são momentos assim importantes que ficaram registrados como fatos históricos. E no caso de hoje aqui, vamos refletir a respeito dessa ditadura militar, a influência que ela teve na questão da educação, na vida de quem trabalha em escola, como se deu toda essa situação, de que forma ela contribuiu para a educação, de que forma ela trouxe algum tipo de prejuízo. Então, a ideia hoje é exatamente essa, vamos refletir a respeito dessas questões. Bom, considerando os reflexos da ditadura sobre a educação e a vida dos trabalhadores durante o governo dos militares, a gente pode destacar, primeiramente, que foram anos difíceis. Era restrita a liberdade de expressão das pessoas. Então, observem aqui, o que vem a ser essa liberdade restrita de expressão? Por que ela se enquadra como anos difíceis? Observe que havia muita censura na televisão, nos jornais, nas letras das músicas e nas escolas e universidades. Então, observem o seguinte, tudo o que era divulgado na mídia, na televisão, passava por uma avaliação, por uma análise, o que se permitia e o que não se permitia. Aí eu pergunto a você referente a esse ponto, referente à censura na televisão, por que era interessante para os militares dizer o que se passa e o que não poderia passar? Porque a gente sabe, né, que a televisão ela tem uma influência muito grande na vida do indivíduo. Existem alguns estudos que falam a respeito disso. O que também se divulgava nos jornais, nas letras das músicas, nós sabemos que a música ela é uma representatividade dos grupos. Se você observar letras de cantores famosos, por exemplo, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, você vai encontrar letras bastante significativas, onde elas apresentam exatamente alguns tipos de críticas, alguns tipos de questionamentos, e através da música você pode também expressar.
Observe, por exemplo, cantores que trazem letras assim mais questionadoras, né? Hoje, por exemplo, na atualidade existem grupos que trazem essas questões também. Referente a isso, nas escolas também não poderia deixar de ser diferente. Na própria escola também existia esse tipo de controle. Mais adiante você vai observar como se dava esse controle, através de quais disciplinas. Muito bem, a cidadania e direitos sociais e políticos foram negados. Observem, é importante você sempre fazer essa comparação. 1964, hoje na atualidade, o que acontece, né? E a educação foi tratada como um instrumento de controle moral. Você já parou para analisar por que a cidadania, os direitos sociais e políticos, por que eles foram questionados nesse sentido? Por que esses direitos foram negados? Nós sabemos, né, nós já vimos também que existem documentos que garantem ao cidadão exatamente esses direitos, os deveres, garantem esse convívio, né, essas normas. Por exemplo, se eu me sinto lesado, se eu me sinto prejudicado em determinada situação, eu conto exatamente com os direitos, né, com o exercício da cidadania. Avançando aqui, pouco a pouco, as reivindicações por escolas públicas foram se efetivando, sobretudo após a década de 60, marcadas pelas pressões do contingente populacional que migrou do campo para as cidades. Bom, a gente sabe, né, que essa questão do êxodo rural, a saída do homem do campo para os grandes centros, foi uma forma também que se encontravam de buscarem melhores condições de vida, né? Buscarem uma melhor qualidade de vida também referente a isso. Então, de certa forma, os governos estaduais e municipais pressionados tiveram que responder às reivindicações de moradia, escola, postos de saúde e transporte urbano. Então, observe aqui o seguinte, toda essa situação aqui gerada através dessa migração do homem para os grandes centros, ela exigiu, de certa forma, uma certa pressão, né, considerando as reivindicações referentes à moradia, escola, postos de saúde e transporte urbano. Gente, observa o seguinte aqui. Esses elementos aqui que nós acabamos de referenciar, eles têm como base década de 60. Fazendo hoje uma comparação com os dias atuais, o que você observa referente à moradia, à escola, à própria saúde e ao transporte urbano? São situações ainda muito presentes, complexas e que exigem ainda políticas públicas voltadas para essas ações. Por exemplo, uma vez ou outra você acompanha nos noticiários, sejam locais ou a nível nacional, alguns governos aí fazendo entrega de residências populares, entrega de escolas para a comunidade. Bom, referente à escola, nós sabemos, né, que o cidadão tem direito à saúde, escola, à educação. Ele tem direito e ele deve exigir esses direitos. Nós tivemos alguns momentos aqui de debate referente a essa escola. A escola hoje atende à demanda que é apresentada a ela? A questão da moradia, ela se enquadra na qualidade de vida. Todo indivíduo tem a sua qualidade de vida? Referente a isso, buscando aqui agora um foco mais centrado, na educação escolar, foi preciso então ações concretas para dar respostas a demandas populares. Ou seja, referente a essas demandas populares, depende muito dessa questão do que se observa. Por exemplo, eu tenho uma demanda X referente à escola para a educação infantil. Eu tenho que buscar meios e recursos de modo que eu possa atender a essa demanda. Então, observe que referente a essas demandas, elas são situações primeiro, são ações concretas para se dar respostas. Por isso que você observa
constantemente, mesmo porque isso é algo muito presente para quem trabalha em uma escola, você atender uma solicitação, por exemplo, do Ministério Público, que determinou que você dê uma vaga para uma criança portadora de necessidades especiais. Por outro lado, tem a lei que diz, podem ter 3 alunos em cada sala, mas e aí? A quantidade de alunos matriculados reduz 3 vagas para atender esse aluno. Bom, a família tem direito, mas e como fica a questão da organização da escola? Quero deixar aqui claro o seguinte, é uma situação que é muito comum e bastante presente em debates. Bom, a lei diz isso, mas também existe uma orientação legal quanto a isso também. Olhe, na sala de aula, todos sentados em cadeira de 2. Você recorda dessa organização espacial em sala de aula referente a essa cadeira, que era a cadeira conjugada, onde sentavam 2? Essa organização, elas obedeciam às ordens e faziam as lições de língua portuguesa, matemática, estudos sociais, ciências, desenho e educação física, conduzidos por uma única professora. Bom, hoje, como funciona essa organização? Hoje o aluno senta em cadeira individual, mas podem ter certeza que em algum lugar ainda se mantém essa cadeira conjugada. Uma outra questão também, referente aos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, estudos sociais, ciências, desenho e educação física, conduzidos por uma única professora, a língua portuguesa, né? A gente sabe que ela é obrigatória, é um componente curricular obrigatório juntamente com a matemática, com as ciências, com a história e a educação física também. Hoje, ela com a nova leitura que se faz da educação física escolar, ela passou a ter uma outra conotação no ambiente escolar. Hoje, referente a esse componente curricular, já se tem uma ideia que ela também participa juntamente dos outros componentes curriculares com a sua importância, com as suas leituras, né? Porque, infelizmente, se tem uma leitura de que o professor de educação física é aquele que somente leva a bola para a quadra e deixa de forma aleatória que os alunos façam atividade. E, no entanto, a gente sabe que a metodologia dela de trabalho é tão importante quanto as demais quando se considera a formação do indivíduo. Bom, referente à única professora, observe o seguinte, hoje, nos anos iniciais, quem é que conduz a turma? A professora, que trabalha os componentes curriculares, juntamente, né, com o professor que realiza as atividades físicas. É importante ressaltar também que em alguns cursos de pedagogia se oferece a disciplina de psicomotricidade e educação física, recreação, perdão, para que justamente o pedagogo tenha esse conhecimento, caso, na ausência do professor de educação física, ele possa realizar, mesmo porque durante as 4 horas de aula, o aluno, né, não pode ficar as 4 horas somente em sala de aula, ele precisa exatamente realizar essas atividades referente ao movimento do corpo, a exercitar a musculatura, entre outros. Então, pessoal, é importante deixar bem claro que nós estamos falando aqui da época da ditadura militar, como se dava essa organização das cadeiras, como se trabalhava os componentes curriculares e sempre fazendo um parâmetro com os dias atuais, porque eu penso que você vai fixando, vai comparando, vai sintetizando e vai assimilando melhor o conteúdo. Avançando aqui, quase ninguém questionava. Essa organização em sala de aula, ela fazia exatamente isso. Ela fazia com que não existisse o questionamento. As meninas tinham também aulas, né, de prendas domésticas e a questão da repetição, declamação, memorização, punição e premiação foram práticas vigentes nas escolas públicas. Bom, fazendo uma síntese aqui desse slide, o questionar. Tem um grande educador, conhecido por todos, né, o Paulo Freire, que falava desse tipo de educação e ele criticava, né, porque deve existir o diálogo, a interação entre o professor e o aluno. Quando eu privo o aluno de falar, de se manifestar
em relação às suas ideias. Eu deixo, de certa forma, considerando os dias atuais, essa dificuldade, eu deixo de permitir esse diálogo em sala de aula, e nós sabemos, né, que esse diálogo em sala de aula, esses momentos de debate, eles permitem a interação, um momento de socialização e também levam o aluno a se apresentar de uma forma mais crítica, permite que o aluno cresça nesse sentido. Essas aulas de prendas domésticas, elas eram bem presentes até mesmo para ensinar pequenos detalhes que, de certa forma, em um lar fariam toda uma diferença. Bom, referente à repetição, declamação, memorização. Repetir e memorizar. Quando eu vou repetindo, de certa forma a gente vai fixando isso. E quando eu memorizo também. Esse é um grande problema que acontece nos dias de hoje. Você já ouviu falar nessa frase? Você vê, mas não olha. Eu olho, analiso, mas ver de fato eu vejo? Olhar, eu olho todos os dias. Eu olho para o meu colega, eu olho, mas quando eu paro para olhar de fato, eu estou vendo. Então, essa memorização aqui, ela era considerada aquela repetição, memorização, mas eu tenho que entender e compreender. Fazendo dessa forma, eu entendo e assimilo melhor os conteúdos. Bom, referente à punição, né? Quem não lembra da palmatória? Quem não lembra dos castigos que eram aplicados em sala de aula como forma de disciplinar? Hoje, esse tipo de punição já não existe mais, né? A prática da palmatória. Por quê? Porque hoje existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que ele vem, de certa forma, coibir algumas situações referente a isso. Ele é um documento de direitos e deveres. No entanto, essas punições consideradas castigos que se enquadram em tipos de violência psicológica, elas não devem mais existir, né? Porque quando você gera um bloqueio na criança, você gera traumas e esse trauma, consequentemente, ele vai bloquear a criança. E a premiação hoje, considerando aqui, né, nós estamos falando da época militar, da ditadura militar, década de 60, se existia o fator premiação. Hoje, muitas escolas trabalham com o fator premiação. Por quê? Porque é uma forma de incentivar o aluno. Porém, quero deixar claro que em algumas escolas essa prática da premiação, ela é muito pensada, repensada, porque depende muito de quem comanda a equipe. Nós sabemos que a escola é um espaço de aprendizagem, de mobilidade social. Então, nós sabemos que se a escola quer preparar o indivíduo para um dia enfrentar essa sociedade, ter valores e características que se adequem a esse mundo da modernidade, da modernização, eu tenho que criar alguns parâmetros no ambiente escolar de modo que eu incentive e estimule a isso. Agora, uma coisa é certa. Por mais que não se tenha essa prática da premiação na escola hoje, uma coisa é fato, lá fora vai haver o mundo da disputa. Lá fora vai haver um mundo em que vai ganhar quem for o melhor. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver entendimento e compreensão, eu não vou ficar nos primeiros lugares. Então, essa premiação para algumas escolas, é importante ressaltar que algumas escolas particulares têm essa prática e elas incentivam primeiro, segundo, terceiro lugar com medalhas, prêmios, etc. Já tem algumas escolas públicas que trabalham com essa prática e outras não. Bom, um outro elemento importante que acontecia, né, que era o recreio. As crianças não podiam correr, gritar ou pular. Elas transpiravam demais e depois não se concentravam. Ficavam agitadas, nenhum aluno conhecia o rosto da merendeira. Vejam só, década de 60, existia toda uma situação, né, de distanciamento. Não havia recreios dinâmicos. A criança era impedida, com essa ausência, o agitar, né, o pular, o brincar. Por transpirarem demais, a leitura que se tinha é que não havia uma produção da criança após o intervalo. Eu já ouvi muito essa frase, que após o intervalo,
a criança tem uma queda significativa de aprendizagem. Por quê? Porque ela correu, ela brincou, ela pulou. Tem práticas, muitas vezes, que eram da década de 60, que hoje ainda estão muito presentes nos nossos dias em sala de aula. Você já observou aí na sua escola alguns professores fazerem esses comentários? Olha, depois do recreio as crianças ficam simplesmente agitadas. As crianças ficam, assim, bem elétricas e não tem quem faça elas estudarem português e matemática. Já prestaram atenção nisso? É uma situação, assim, que, apesar de ser há um período atrás, ela também é muito presente nos dias de hoje. E aqui, pessoal, quanto a esse slide, quem é a turma que comanda isso? São os professores de educação física, aqueles que trabalham com esse componente curricular. Eles devem ter na sua realidade educacional essa leitura de como amenizar essas situações, né? Mesmo porque na própria educação física escolar, eles têm essa forma bem diferenciada de conduzir os trabalhos em uma escola. Bom, referente à estrutura educacional. A estrutura educacional constituída nos estados e municípios, elas continham suas ambiguidades. Uma escola para as elites, propedêutica e diurna, a escola para os trabalhadores diurna e noturna e, em alguns casos, profissionalizantes. Então, aqui, 3 pontos importantes, né? Se vocês se reportarem às nossas primeiras aulas, vocês vão observar que na época lá de Dom Pedro existia toda uma organização educacional voltada para as elites, né? Onde o ensino se ofertava durante a manhã e tarde, a escola para os trabalhadores durante o dia e noturno também. Hoje, por exemplo, quem é que estuda à noite? É o aluno trabalhador, seja em escolas públicas, seja em universidade. E uma outra coisa importante, alguns cursos, eles têm o seu horário de oferta. Nem todos os cursos se ofertam de forma integral, ou seja, um curso de pedagogia, por exemplo, eu não tenho como ofertar manhã, tarde e noite. Vamos pegar a nossa base aqui, o estado. Ou eu oferto manhã, ou eu oferto à tarde, ou oferto à noite. De modo que, com isso, eu possa garantir a organização de turmas. Quanto à questão, né, da profissionalização desses cursos que vão preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, nós vimos já a questão das escolas técnicas. Agora, na atualidade, nós temos aí os institutos, como é o caso aqui do IFRO, né, que prepara o indivíduo para ingressar nesse mercado de trabalho, oferece também o ensino, entre outras. Bom, os municípios, os estados e a União criaram as escolas públicas. Bom, escolas públicas, por que essa obrigatoriedade da lei em fazer com que se crie as escolas públicas? Porque através da escola o indivíduo tem possibilidades de ingressar em outras oportunidades. É a escola, esse espaço de aprendizagem, a sala de aula é esse espaço de aprendizagem de conhecimento. Você já parou para fazer uma leitura da sala de aula? Hoje, pensa aí um pouquinho, como é que está organizada a sala de aula da escola que eu trabalho? Por que as salas de aula têm que estar sempre limpas, organizadas, ou com algum detalhe na sua decoração? Porque tudo isso influencia na aprendizagem do aluno. Ou você acha que estudar em um ambiente que não esteja limpo vai ajudar na aprendizagem do aluno? Aí é que entra, pessoal, uma outra situação importante, né? O reconhecimento das equipes que trabalham em uma escola. Essas escolas dos anos de 40, 60 eram administradas de forma vertical e centralizada na figura do diretor, que comandava as ações. Bom, hoje se fala em gestor. Mas aqui na época de 40 60, o diretor era aquela figura vertical, onde nele se centralizava todas as questões e ele comandava todas as ações. Ao diretor e aos supervisores, todos deviam obediência e o acatamento de suas ordens. Observem aqui, período de 40 a 60. Eu determino, você acata e cumpre minhas ordens. Embora eu tenha esse conhecimento de que aquelas ordens, de que aquela orientação não vai
muitas vezes, né, acontecer de forma adequada com o que eu esperava da educação. Mas ordens são para ser seguidas, né? Nessas escolas, elas transmitiam lições e formavam estudantes para ressignição, submissão, obediência e aceitação de verdades prontas e imutáveis. A filosofia fala, né, a respeito das verdades, as verdades absolutas, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, ninguém questiona. Essa leitura da verdade é interessante, né? O que é verdade para mim, o que é verdade para você. O que essa verdade vem a significar no ambiente escolar? Essa questão do ser submisso e da obediência, né? A própria hierarquia, ela promove isso. Quem que eu obedeço, de quem que eu cumpro ordens. Em uma escola a gente sabe, todo ambiente tem um líder. Tem aquele que comanda e aquele que é responsável. Hoje o seu diretor é aquele responsável para dirigir, o gestor. Ele que vai designar, ele que vai orientar. Aqui é importante deixar claro o seguinte, aqui não existia uma democracia. Aqui era algo determinado e se obedecia, né? Bom, na questão educacional, nós sabemos que muitas pessoas contribuíram de forma muito importante e significativa. Aqui, para exemplificar essa pessoa que é comprometida com a educação, vamos apresentar aqui o escritor Rubem Alves. Quem não conhece, né, o Rubem Alves? Esse CEO aqui bastante simpático, que tem algumas publicações interessantes. Aqui nós trouxemos para você, que consta aí no seu módulo, um pensamento de Rubem Alves. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros despreendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Então vejam só, há escolas que são gaiolas. A gaiola a gente sabe que ela aprende, né? Uma gaiola, o pássaro fica ali na prisão e ele não tem essa permissão de voar. Tem escolas que são assim mesmo, que não permitem que você avance, que você cresça, até mesmo como servidor. Às vezes tem um curso ali que chegou para você, que foi pensado para você, mas às vezes pela preocupação, às vezes até egoísta, né? Você é impedido de fazer o curso. A escola que são asas é aquela que permitem o voo, aquela que incentiva, isso vai muito da equipe que trabalha à frente. Aquelas que alcançam o voo, que aceitam a opinião dos outros, que interagem, que promovem ações coletivas, que buscam, de certa forma, esse momento de interação. Então, aqui esse pensamento belíssimo, né, de Rubem Alves, um grande educador, famoso, inclusive, aí hoje, eu creio que aí na sala de aula deva ter alguém que faça pedagogia ou um outro curso de área afim. Algumas de nossas escolas desencorajaram os voos dos alunos, dos professores e dos funcionários. Ou seja, esse voo, como ele se dá, como ele acontece? Você já observou? Em vez de dar-lhes asas para voar, criaram dificuldades para entrar e nela permanecer. Os alunos desistem, alguns professores e funcionários acomodam-se. Mas por que acomodam-se? Você já pensou nisso? Por que vai se acomodar se o seu trabalho é tão importante no ambiente escolar? Nessa sociedade de classes, muitos sofriam preconceitos, passavam fome e frio, foram e são discriminados por serem da roça, negros, pobres ou portadores de necessidades especiais. As estatísticas escolares mostraram que muitos estudantes nem permaneciam nas escolas, fracassaram, foram considerados incapazes de aprender. Você lembra disso? Essa distinção por esses elementos aqui que a gente acabou de observar? Bom, qualidade na escola era entendida como a transmissão dos conhecimentos dos livros didáticos pelo professor. Os estudantes deveriam ter condições de repeti-los nas provas escritas a cada bimestre. Bom, referente ao livro didático, né, é importante destacar que ele serve como um parâmetro. Esse parâmetro para que o professor tenha uma base até mesmo para
apresentar às famílias que conteúdos estão sendo trabalhados. No entanto, o professor ele tem essa oportunidade de ampliar o material que o aluno dele vai levar para a sala de aula também. Eu tenho o meu livro didático, eu tenho outros textos complementares, pesquisas, entre outras. Uma questão importante também na década de 60 e 70, cresceu o número de escolas públicas estaduais e municipais. Esse crescimento, ele se deu de forma significativa. Hoje, esse número também é expandido. A quantidade de matrículas de turnos e de sala também de aula, né? Houve esse acréscimo. E o número de professores continuou insuficiente, como acontece também nos dias de hoje. É um dos concursos mais promovidos, é exatamente esse para docente. Por quê? Porque é uma área que sempre precisa, assim como a área da saúde. Esse número de professores é insuficiente. Se você for aí na sua secretaria hoje, aí do seu município, na de educação, e fizer um levantamento, com certeza você vai observar que existem vagas para os professores na determinada área. Mesmo com as instituições formadoras, escolas normais, institutos de educação e com os cursos de pedagogia, eram muitos os professores sem habilitação formal, os chamados professores leigos no exercício do magistério. Existe uma orientação quanto a isso, né? Reduzir a quantidade de professores leigos de modo que todos tivessem uma habilitação em uma área específica. Hoje, possivelmente, esse número caiu. Hoje já existe mais uma preocupação referente a essa questão, né? Formar um professor na área X de modo que ele adquira conhecimento naquela área, de modo que ele desempenhe um trabalho mais centrado em termos de conteúdo e conhecimento. Em alguns locais, a alternativa foi a dupla jornada de trabalho docente e, aliada a ela, a crescente desvalorização profissional. Professor geralmente trabalha os 3 turnos, né? Porque ainda existe esse questionamento referente à questão salarial. A questão salarial é algo muito debatido em eventos e se criou um piso nacional, mas será que esse piso atende? Dá para suprir as necessidades? Depende. Depende do estado onde você reside. Tem estados que o custo de vida é extremamente alto e com salário X não dá para sobreviver. A gente pode pegar, por exemplo, aqui como base Brasília. Brasília, o custo de vida é alto. A nossa cidade aqui, o nosso estado, com a implantação das usinas, ele também elevou um pouco o custo de vida em todos os sentidos. Agora, com a finalização praticamente das obras, ele caiu. Boa parte dos estudantes que entraram na escola não permaneceram. Eles retornavam para o trabalho infantil ou para a rua, sem a menor perspectiva de romper com a pobreza em que viviam. E seus pais haviam migrado do campo ou das regiões do Nordeste para as cidades em busca de vida melhor. Então, essa questão do êxodo rural, né? Essa saída do homem do campo para os grandes centros. Olha-se esses elementos aqui que influenciaram de forma importante o trabalho infantil, as crianças voltavam para a rua, essa migração de algumas regiões em busca de vida melhor. A divisão social de classe evidenciou ainda mais a concentração da riqueza e de capital para poucos, a procura de trabalho nas indústrias e de escola para os filhos. As cidades passaram a ser divididas em bairros nobres e bairros da população trabalhadora. As companhias de habitação ergueram bairros inteiros de casas populares ou de apartamentos muito apertados. Então, observa que nessa questão da divisão social, olha o que nós apresentamos aqui. Trabalho nas indústrias, escola para os filhos, a questão da distribuição e a construção, né, de bairros populares. Em 64, os militares passaram a governar o país e impuseram a ditadura, a repressão, a censura com as consequentes torturas, mortes e sumiço das pessoas, que usavam desafiar o governo. Havia os olheiros, todo mundo era vigiado. O que acontecia no país também acontecia dentro das escolas e muitos intelectuais, professores, músicos foram perseguidos. Então, observem aqui, ó, trabalhar sendo vigiado. O que acontecia no país refletia nas escolas. E intelectuais, é o caso da censura que nós já citamos. Nesse contexto aí, os direitos sociais e políticos do cidadão foi abolido. O autoritarismo se expressou em governadores indicados que também nomeavam os diretores de escola.
As escolas foram obrigadas a implantar no ensino médio os cursos profissionalizantes, cuja finalidade era a formação de técnicos para as indústrias nacionais e internacionais. Essa palavra hoje, ela ainda é muito presente em algumas escolas, do autoritarismo. Eu falo, eu determino, não aceito a opinião de ninguém. E hoje, com a nova dinâmica da questão educacional, o autoritarismo ele tem que ser deixado de lado, né? É ter autoridade sem ser autoritário. Isso é muito importante destacar. A Lei 5692 de 71 regulamentou a profissionalização compulsória em todo o país, sem que as escolas tivessem laboratórios, oficinas e infraestrutura adequada para desenvolver esse tipo de curso. Foi um fracasso. A experiência demonstrou que, se não partirmos da realidade de cada escola, da região e da cultura da comunidade local, os projetos não são alcançados com sucesso. Pessoal, referente a esses pontos que nós vimos aqui da região da cultura, hoje são muito importantes quando eu faço uma contextualização da escola onde eu trabalho. Eu preciso entender onde é que o bairro está inserido, quem é o público que eu atendo, e pensar para esse público. Às vezes, o mesmo muro de uma escola, a realidade são completamente diferentes. Continuando, durante a ditadura militar, uma das formas explícitas de controle moral estava na introdução de disciplinas de educação moral e cívica, Organização Social e Política Brasileira e Estudos de Problemas Sociais, Problemas Brasileiros, OSPB. Quem não teve essa disciplina, né, Educação Moral e Cívica, é o OSPB. E na punição aos estudantes indesejáveis ao regime militar por meio do Decreto 477 de 69, além da demissão de professores contrários ao regime. Então, quando você se colocava contrário a essa organização, você era punido, alguns pagavam até mesmo com a própria vida. E essas duas disciplinas aqui, ó, você aí, nesse momento no polo, alguém de vocês já teve essas disciplinas aqui, ó, SPB, Educação Moral e Cívica? Eu tive as duas disciplinas. Eu tive e eu ainda peguei, né, esse momento aí. E a questão da organização delas, como elas orientavam em termos de comportamento, entre outras. Nas escolas e nas universidades foram introduzidas as disciplinas de Educação Moral e Cívica, MC, no primeiro grau, Organização Social, no segundo grau, Estudo de Problemas Brasileiros, no ensino superior. E essas disciplinas, elas serviam para introduzir de forma sutil, dentro das escolas e das universidades, conteúdos disciplinadores e de controle moral das ações e manifestação do cidadão. Então, observem aqui, conforme eu falei para vocês no início da aula, nós temos sempre um objetivo de estudo. Essa disciplina tinham como fator motivacional exatamente esse, né? Esse controle moral das ações. Através das duas disciplinas se fazia exatamente essa prática. No ensino superior, os benefícios concedidos aos proprietários da faculdade fizeram surgir vários cursos de fim de semana chamados de licenciaturas curtas. Em pouco tempo, os professores foram contratados para assumir salas de aula reproduzindo conteúdos prontos e acabados. Bom, se eu pego um professor para assumir esses conteúdos prontos e acabados, ele só serve para executar praticamente uma ordem, né? Bom, está pronto, eu não planejo em cima, então eu deixo de aplicar essa dinâmica da prática pedagógica, onde eu posso contribuir. Aqui, referente à época, ele já recebeu esses conteúdos prontos e acabados. E o que são esses direitos sociais que a gente viu ali no slide anterior? São direitos que surgiram na Europa Ocidental a partir de 1850, quando evidenciou-se também a distância entre quem possuía propriedades e os bens de produção e os que vendiam o seu trabalho por um salário. Os trabalhadores resolveram lutar para defender seus direitos, como a jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, moradia, condições de trabalho, assistência médica e depois educação, transporte, lazer, direito à água, cultura e à informação. Então, esses direitos eles são importantes nesse sentido, de você observar hoje, na atualidade,
descanso, moradia. Então a coisa já começou a mudar de figura, né? E os direitos sociais? São ligados ao mundo do trabalho e das relações sociais. E resultado da luta e da capacidade das organizações, dos sindicatos, associações e dos movimentos sociais, que nós já vimos em duas das nossas aulas, referente aos movimentos, né? De aprovar nas instâncias institucionais esses direitos e viabilizar sua ampliação. E eles dizem respeito a todos, homens, mulheres, crianças. Então, esses direitos se aplicam para todos esses sujeitos aí. Continuando, como os trabalhadores se organizaram para garantir esses direitos sociais? Essas conquistas dos profissionais da educação, elas expressam suas diferentes formas de organização social, política e profissional. Desde o fim do Império, os trabalhadores do setor privado, urbano e rural, lutaram e reivindicaram direitos sociais. No setor público, os servidores não podiam se sindicalizar até 1988. Agora você entende o porquê, né? Porque existia todo um controle referente a isso. O direito de participar, ele era questionado. O direito de se manifestar também serviu como essa espécie de controle. Então, existe essa proibição referente a essa época. Hoje não. A participação já é mais democrática, já é mais intensa. Entretanto, sob muita vigilância, né, os trabalhadores lentamente foram se organizando em torno de associações e depois de sindicatos. Fizeram greves e pressionaram patrões e governos. Bom, para refletir, né? As políticas sociais são meios para viabilizar e ampliar os direitos sociais? Você acredita que seja, diante dos dois slides que nós observamos? Então, faça uma reflexão aí, não precisa responder agora. É uma reflexão pausada no pensamento aí de cada um referente a isso. A partir de 1930, o presidente Getúlio Vargas aproximou-se dos trabalhadores para disciplinar e regulamentar as leis para o trabalho, oportunidades em que aprovou a consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT, e ela prescrevia como direitos trabalhistas o descanso semanal, o registro em carteira profissional, 8 horas de trabalho, que é a carga horária, e o salário mínimo e formas de aposentadoria. Então aqui, ó, 1930, Getúlio Vargas, e ainda hoje se aplica, né? Registro em carteira. A carteira de trabalho é muito importante, é nela que vai existir os registros de onde você trabalhou. Depois, esse registro conta futuramente para tempo, né, de serviço, onde você vai computar. É importante também a carga horária de trabalho, aqui é aprovada com 8 horas, mas nós sabemos, né, que quem trabalha na área da educação, principalmente se é professor, a carga horária é bem maior, porque muitos se viram manhã, tarde, noite, às vezes finais de semana. Bom, entretanto, foi na década de 80 que os tipos de organização dos trabalhadores se diversificaram em associações, sindicatos, partidos políticos, confederações e entidades, científico-acadêmicas e organizações não governamentais, as ONGs. Os profissionais da educação inicialmente não podiam se sindicalizar e a situação começou a se modificar por volta de 1946, quando passaram a se organizar em confederações e associações dos professores. Ao longo destes anos, os profissionais da educação, por meio destas associações, dos sindicatos e das confederações, formaram uma categoria que em luta da defesa dos direitos dos trabalhadores, das questões salariais, saúde, previdência social, alimentação, escolarização e a profissionalização, numa reação aos mecanismos de exploração capitalista. Então, observem essa estrutura aqui organizacional em relação a como se davam os sindicatos, né? Associação, tudo isso são pontos importantes, por isso que é importante se organizar para se atingir o objetivo do coletivo. Por exemplo, os professores têm um sindicato que os representam. Então, quando eu quero reivindicar, eu recorro ao sindicato e esse tem a função de representar a todos.
Bom, vamos agora fazer um breve resumo do que nós vimos na aula de hoje. Primeiro ponto, expulsos do campo, né? Famílias inteiras migraram para as cidades em busca de melhores condições para viver. Do Nordeste também, fugindo a seca em busca de trabalho, famílias migraram para as capitais e se instalaram nos bairros periféricos, em casas ou apartamentos populares ou em favelas. Depois, os governadores e prefeitos pressionados e diante do agravamento das condições sociais da população, decorrente da exploração capitalista e do avanço, né, de favelas na área urbana, propuseram políticas sociais focadas no âmbito habitacional, da saúde, de previdência social, cultura e educação. Depois, houve um crescimento do número de estudantes matriculados nas escolas públicas. Muitos ali não permaneceram e continuaram com as mesmas condições de pobreza familiar que viviam. A qualidade da educação era compreendida pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas. A reprovação era compreendida como incapacidade de aprender do aluno. Bom, referente a primeira síntese do resumo, questão do êxodo rural, a questão da reprovação, crescimento do número de escolas públicas, a questão da desistência, né? Muitos voltavam para a rua. Então, nesse momento aqui, olha as consequências desse período. Olha de que forma refletiram na questão educacional. A ditadura militar introduziu, por meio da educação, formas de controle moral nas escolas e nas universidades. Foi um período de cassação de direitos políticos e dos direitos sociais. Pelo ato institucional número 5, foram suspensos os direitos políticos e aplicadas medidas duras, que vão desde a repressão, tortura, censura, perseguição, punições e morte. Então, esse controle que ocorria na época, de certa forma, ele influenciou nesses sentidos aqui. Bom, pessoal, nós terminamos a nossa parte de teoria, né, da parte de conteúdo, a nossa parte teórica. Agora, caso você tenha dúvida referente ao assunto, logo mais nós teremos o chat, você pode interagir conosco, você tirando suas dúvidas, fazendo as perguntas. É importante destacar que nem tudo a gente pode responder aqui, né, nesse momento que nós estamos tendo agora. Mas aí no seu polo você conta com essa pessoa fantástica que é seu tutor presencial, que está aí agora nesse momento ao seu lado, e essa pessoa tem total conhecimento do módulo, do conteúdo, é uma pessoa graduada, que entende também e compreende o que nós estamos falando aqui. Então você pode contar com o auxílio do seu tutor presencial, e aqui também, caso persistam as dúvidas, você pode jogar no chat para a gente interagir. Bom, dúvidas, tutor ajuda, a gente ajuda aqui também. Agora, para fixar melhor o que nós acabamos de ver, nós iremos às nossas atividades. Você já deve estar com a sua aí em mãos, você terá um tempo para responder a cada uma delas. Lembrando que a última questão do nosso questionário, ela é para interagirmos, tá? Você responde aí, passa para o teu tutor, ele joga no chat e aqui a gente vai lendo algumas respostas. Lembrando que não serão todas lidas, por conta do nosso tempo. Nós só teremos 20 minutos depois dos 30 que você vai fazer a atividade para correção. Então, sucesso aí na sua atividade, faça com tranquilidade, você tem esse tempo para isso. Depois a gente volta a se encontrar aqui e eu quero contar com vocês no chat. Até mais e boa atividade. Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor Luiz Carlos. A aula de hoje foi bastante participativa, né? Foi bem interessante. Estava conversando com os tutores ainda há pouco e é gostoso a gente ter essa oportunidade de voltar, de relembrar o passado, né? E o mais interessante
é termos a oportunidade de fazer esse paralelo. Como é que era a educação na década de 30, a década de 60? E que reflexos que essa educação da época da ditadura militar tem hoje aqui na nossa educação atual? O senhor percebeu, professor, Sim. esse paralelo entre a educação da década de 30 e a nossa educação de hoje? Eu só peguei dos 60 para cá, mas os relatos, não, realmente é uma transformação muito grande, é uma brincadeira à parte, mas nós conseguimos evoluir bastante. É verdade. Conseguimos fazer com que a educação, de fato, exercesse o papel fundamental que é trazer, aculturar as pessoas, e ser um complemento da família, de fato, né, professora? É verdade. É interessante que eu estava conversando no chat com os tutores e teve uma tutora que comentou comigo que não tínhamos tido muita mudança da ditadura militar para a nossa atualidade. Sim. Realmente, tem muitos pontos que a gente pode observar que ainda persistem. Aquele sistema da ditadura militar, aquele sistema controlador. Mas é possível nós observarmos hoje, na verdade, que houve-se mudanças. E uma coisa que eu comentei com os polos é que essa mudança, ela não é uma mudança assim homogênea. Porque isso é difícil, mas aconteceram as mudanças. Mas é importante que nós fiquemos atentos justamente para essa visão crítica, termos essa visão crítica hoje. E fazer esse paralelo, tecer esse paralelo como era a história da nossa educação antes, na época da ditadura militar, e o que nós conseguimos progredir até chegar na nossa atualidade. Esse paralelo é importante. Um ponto, professor Luiz, que eu observei, um reflexo bem interessante de discutir, é a questão da disciplina dos alunos. Que na ditadura militar era muito rígida. Os alunos, como nós vimos, não tinham o direito de se expressar. Era tudo na base do sim, senhor e não, senhor. Mais na base do sim, senhor, né? Hoje em dia, nas salas de aula, os alunos têm essa oportunidade, inclusive é incentivado essa visão crítica, essa opinião crítica do aluno, essa formação do cidadão crítico e participativo é uma característica da educação atual. E isso é muito positivo. Então, é importante nós conhecermos esses contextos históricos por onde a nossa educação passou até chegar até agora, para que a gente possa entender agora na nossa atualidade os progressos que nós tivemos. E com isso construirmos realmente essa transformação, porque se nós não avaliarmos, não conseguimos medir. Exato. E precisamos medir de fato, ver onde nós estamos acertando e o que precisa ser agregado de valor para que nós atinjamos o propósito. Exatamente, porque nem tudo foi ruim, de tudo, né? Perfeito. Então, tem coisas que a gente pode realmente manter. E aí, como é que está a participação dos polos, professor? Olha, eu fico assim ávido, porque nós estamos hoje com a participação de 18 respostas até agora. Olha que maravilha. Então estamos com 18, então a média é mais do que uma postagem por unidade. Exatamente. Agora, nós temos que nos dinamizar para colocarmos todos aqui em evidência. Exatamente. Então vamos iniciar a correção das nossas atividades e a atividade que nós vamos compartilhar dos polos é a de número 4. Vamos corrigir agora as atividades de 1 a 3 e daqui a pouquinho nós vamos iniciar a compartilhamento das respostas dos polos, ok? Vamos à correção das atividades? Então vamos lá. A questão número 1. Como eram administradas as escolas públicas entre os anos de 1940 a 1960. Então, a resposta: elas eram administradas de forma vertical e centralizadas na figura do diretor, que comandava as ações. Ao diretor e aos supervisores, todos deviam obediência e o acatamento de suas ordens. Nessas escolas, transmitiam lições e formavam estudantes para a resignação, submissão, obediência e aceitação de verdades
prontas e imutáveis. Eu não posso deixar de fazer um comentário em relação a essa resposta. Aqui, nessa questão, nós vimos um reflexo muito claro. A mudança que aconteceu dessa época, desse período, para a nossa atualidade. Né? Que antes, o objetivo da escola era formar cidadãos que nem eram cidadãos submissos. E hoje, o objetivo da escola é formar cidadãos críticos e participativos. Então, isso é um reflexo, isso é uma comprovação, uma demonstração do quanto que avançamos. Houve mudanças. Vamos ver a questão número 2? Então, aqui na questão número 2. O que a ditadura militar introduziu por meio da educação? A resposta: formas de controle moral nas escolas e nas universidades. Pretendia-se formar indivíduos que se adequassem à nova ordem social. Vejam que aqui, olha, formar indivíduos. Hoje, a nossa educação prima e visa formar cidadãos. Vamos à nossa questão número 3. Questão número 3. De que forma a qualidade da educação era compreendida no período da ditadura? A resposta: pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas. Então, aqui era tudo na base da repetição. Então, o que os estudantes conseguiam repetir era por aí que se media a qualidade. Hoje também nós vemos esse avanço que teve. Porque, se vocês forem observar as questões do Enem, por exemplo, o estudante ele não precisa, ele não pode só se ater no decoreba. Ele precisa compreender, ter essa visão crítica para que consiga resolver essas questões. Então, isso também é um avanço. Agora, vamos à questão número 4. Na questão número 4, em dupla, responda as questões abaixo. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiola existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Isso aqui é um trecho do poema de Rubem Alves. Aqui vem a questão. Baseado nesse trecho do poema, o que é uma educação de qualidade? O que Rubem Alves expressou na frase: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas? Então, aqui, nós vamos, nessa questão, compartilhar as respostas dos polos. E aí, professor, temos já respostas para compartilhar? E como temos? Então, vamos lá? Vamos sim. Primeiro, vamos aqui, ó, todos estão de parabéns, temos visto, os tutores estão participando. Olha, parabenizando vocês, eu torno público aqui que de todos os polos estão vindo, realmente que foram muito participativos hoje. Que bom, a turma. Parabéns aos polos, turma. Aos tutores Olha, e aos alunos. Primeiro, polo de Guajará-Mirim, resposta do aluno Adelino. Pergunta, né? Para você, o que é uma educação de qualidade? É uma educação que atende o aluno em sua vida escolar e prepara o mesmo para a vida fora da escola. Educação de qualidade é dar oportunidade igual a todos. Exatamente. Parabéns, Adelino, pela resposta. Tem a aluna Maria Aguinalda, lá de Cujubim. Nosso abraço. Para mim, a educação de qualidade é aquela que leva... Essa é a resposta da a Maria Ignalda. Maria e da Ignalda, de Cujubim. De Cujubim. Para ela, né? Para mim, a educação de qualidade é aquela que leva os alunos a buscar e avançar novos horizontes através dos conhecimentos, não esquecendo suas características no ensino, mas ampliando suas formas de ensinar, segundo o poema de Rubens, ou seja, gaiolas são escolas que não conseguem desenvolver uma aprendizagem mais ampla. Quer dizer,
não incentivam os alunos a buscar novos horizontes, não preparam os alunos. Maravilha. Gente, parabéns, Maria e... A Maria Guinaldo de Cujubim. Maria, parabéns pela tua resposta, foi muito completa, muito bom. Pegou o conceito mesmo. Exatamente. Aluna Maria Aparecida de São Francisco. Educação de qualidade é onde todos participam, visando a qualidade do ensino e não quantidade de conteúdos. Uma educação que proporciona liberdade de expressão, diálogo e não traz conteúdos prontos e flexíveis. Muito legal isso aí. Lá o Polo de Guajará-Mirim, do Adriano e o Lorival. A educação de qualidade passa por um planejamento, professores e funcionários qualificados, escolas estruturadas e liberdade no seu planejamento de ensino. Muito bom a gente ver que os alunos realmente estão compreendendo o contexto, né? O Polo de Espigão, a resposta da aluna Vilma e Maria Regina. A educação de qualidade é constituída de profissionais capacitados, materiais didáticos de boa qualidade, salas de informática com recursos para que os educandos pesquisem e aprimorem. Resposta das mesmas alunas, ou seja, na 4B, escolas gaiolas, você vê que tem esse conceito, né? Isso. São aquelas que não motivam o aluno para o futuro, não são criativos, não desenvolvem nenhuma atividade motivadora. Aliás, criam dificuldades prejudicando-o. Já na escola em que são asas, são aquelas motivadoras que encorajam os alunos, permitem que eles desenvolvam suas ideias, tornando-os capazes e importantes na sociedade. Sabe uma observação, completo, professor? Muito legal. É que, diante dessa resposta da Vilma e... A Vilma e a Maria Regina. E a Maria Regina do Polo? De Espigão. De Espigão do Oeste. Eu pergunto, eu nem quero perguntar, eu quero só comentar. É interessante porque é como se eu pudesse ver as asas de vocês. Isso é muito legal. O quanto que vocês têm crescido nesse período, nesse curto período do curso até agora. Né? É muito legal poder compartilhar os pensamentos críticos de vocês. Parabéns pela participação e pelas respostas. Tá bem. Temos mais comentários? Polo de Alta Floresta, alunas Patrícia e a Geisiane. Primeiro item, uma educação de qualidade é uma educação que garanta os direitos sociais com um padrão de qualidade, tanto para o educando quanto para o educador. Segundo item. Muito bom. Existem escolas que prendem os alunos, não dando oportunidade de buscar conhecimentos, enquanto existem escolas que permitem que os alunos busquem conhecimentos, além de ter o poder de, juntamente com o educador, compartilhar o conhecimento. Olha isso, gente. A liberdade de interação. Exatamente. Bom, a resposta da sala lá do Polo de Buritis, o Rubem Alves, né? Há escolas que são gaiolas, ou seja, há escolas que é uma prisão de pensamento e ideias. Olha, ideias. Tira a liberdade, literalmente, usa ações ditatoriais. E há escolas que são asas, livre, respeita o indivíduo como ser em desenvolvimento pleno, capaz de progredir em todos os aspectos, usa ações harmônicas, mesmo nos momentos de divergências ideológicas. Muito bom. Professor, acho que nós vamos ter tempo agora só para compartilhar mais uma resposta. Só mais uma? Isso. Que pena, mas deixa eu relatar aqui todo, aqui, olha, agradecendo então. Olha os temas aqui, eu tenho a aluna Maria Cláudia, do Polo de São Francisco, Elias e Valdecir, do Polo de Alta Floresta. Muito bom. Idileia e Irene, do Polo de Alta Floresta. Polo de Espigão, os alunos Elisandra e Paulo. Alunos Jacira Valeriano de Souza de São Francisco. O Aguinaldo e Valdeir, do Polo de Alta Floresta. Muito bom, Temos obrigada. Aqui o Polo de Ouro Preto do Oeste, tem através da resposta da aluna Maria José. Tem aqui do Polo de Guajará-Mirim, Alexandra e Ivaneuza, de Cujubim, novamente, Romildo e Adelaide. Cujubim de Costa teve Marques, uma participação bem do ativa. Carlinhos, muito. Polo Centro, aqui de Porto Velho, Polo Centro tem a aluna Cristiane, e eu estou esperando a da Adriana, mãe da Bruna. Bruninha, tá bem? Então vamos aqui. Do Elias e Valdecir, do Polo de Alta Floresta. Isso aí, vamos lá. Mais um foi aleatório. A educação de qualidade são as que realmente dá qualidade aos alunos, através de projetos de ensino, como profissional, social e político. O item 2. As escolas que são gaiolas
são as quais que não dão oportunidades para os pássaros voarem, ou seja, para os alunos interagirem sendo sujeitos. As escolas que dão asas dão oportunidades aos alunos para voarem, ou seja, dar as suas sugestões. Gente, muito obrigada pela participação. Eu estou assim encantada com esse voo de vocês. Parabéns para os tutores, parabéns em especial para os alunos. Professor, muito obrigada pela colaboração. Cabe um pensamento rapidinho? Cabe um pensamento. Eu li um livro certa vez do Águia ou Galinha. Já conheço também. Conhece? Conheço. Muito interessante, recomendo, vale a pena. E vejo que realmente todos são águias aqui. Exatamente. Todos estão alçando voos. Por mais que tenha um momento olhando diante aqui, mas são águias, deu a liberdade e estão vendo que pode alçar voo. E é Parabéns. isso aí, gente. Não deixem de continuar exercitando essa visão crítica de vocês. É por aí que nós vamos construir a identidade do funcionário de escola. Por hoje é só e até a próxima aula. Nosso abraço.